Bom, muito boa tarde a todos. Eu gostava de agradecer a todas as colegas e a todos os colegas que estão aqui presentes neste webinar e gostava muito especialmente de agradecer às senhoras e os senhores enfermeiros que tiveram a gentileza e o interesse de participar neste seminário. O meu nome é Luís Janeiro, eu fico especialmente satisfeito por estar aqui, é uma honra e um gosto enorme por duas razões. Porque, enfim, a Escola de Lisboa, como todos sabem, é uma escola que me diz muito. Enfim, foi a escola onde eu ingressei e comecei o meu percurso dentro da Cruz Vermelha Portuguesa. E por outro lado, não sendo enfermeiro, as colegas e os colegas sabem que eu tenho o maior apreço pela vocação da enfermagem. Para mim, a enfermagem é uma vocação e, enfim, seria enfermeiro com muito gosto. O destino não quis que eu fosse por aí, mas cá estou a moderar com um interesse redobrado, porque, efetivamente, eu considero que os mestrados, sendo atualmente a única via pela qual os enfermeiros conseguem o acesso ao título de especialista, revestem-se, portanto, de uma importância fundamental. E, portanto, dou os parabéns à escola por ter organizado este webinar e, enfim, não me queria alongar muito nesta introdução, porque o tempo está contado. São, felizmente, vários os mestrados de que a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa dispõe. E, portanto, avançávamos e eu passava a palavra à professora Leila Salles, que é a diretora da área de ensino da enfermagem e que fará aqui uma breve introdução para enquadrar este seminário. Professora Leila, faz favor. Muito obrigada, professor Luís Janeiro. É um gosto estar e obrigada por ter aceito também este convite. Cumprimentar todos os presentes no webinar, todos os colegas e todos os estudantes e ex-estudantes e futuros estudantes, esperemos, que estão presentes neste webinar. E queria apenas dizer que, de facto, a área de ensino de enfermagem da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa promoveu este webinar para apresentar aquilo que neste momento é a sua oferta formativa no âmbito dos mestrados em enfermagem, mas numa continuidade daquilo que há décadas nós fazemos na nossa escola, que temos dedicado à formação avançada e especializada dos enfermeiros. Há mais de 20 anos que temos experiência em formar enfermeiros especialistas em diversas áreas. Assumimos, inclusive, um papel pioneiro em algumas das áreas de especialidade e, desde 2021, com a redefinição do acesso à área de especialidade, como o professor Luís já referiu, em que esse acesso é pelo grau de mestre, a escola desenvolveu todos os mecanismos no sentido de darmos resposta a estes novos requisitos impostos pela Ordem dos Enfermeiros e apresentar estas novas ofertas formativas com base naquilo que é a legislação aplicável e aquilo que são as regras da entidade instituidora e, de alguma forma, também contribuir para afirmar aquilo que é não só a importância da especialidade da especialização nas áreas de enfermagem, mas também daquilo que é a investigação e o fortalecimento da prática clínica baseada na evidência. Ao longo de muitos anos, nós temos 36 anos de ensino de enfermagem no âmbito da licenciatura, portanto somos uma escola antiga, mas não temos modelos antigos de ensino, pelo contrário, apostamos muito na inovação, temos uma visão do futuro para aquilo que é a profissão da enfermagem, temos uma visão integradora em que queremos, acima de tudo, estimular o pensamento crítico, a inovação e também a capacidade de resposta dos enfermeiros aos novos desafios emergentes da área da saúde. E por isso este webinar serve um pouco como um ponto de encontro, um espaço também aqui de partilha daquilo que nós temos para oferecer, eventualmente esclarecer questões daquilo que futuros candidatos também possam ter no âmbito daquilo que pode ser o seu percurso futuro académico e especializado. E por isso resolvemos fazer este evento para, de alguma forma, também assumir aqui o nosso compromisso em formar enfermeiros melhor preparados para liderar, transformar e elevar os cuidados de saúde. Obrigada. Bem, professora Leila, muito obrigado. Enfim, nós vamos então agora começar aqui a conversa sobre cada um dos mestrados especificamente. Enfim, como todos nós temos que começar aqui por algum lado, começamos pela saúde materna e obstétrica, mas enfim, todos nós começamos por aí, não é? Portanto, enfim, essa é a área
através da qual nós vimos este mundo. Professora Manuela Nené, muito boa tarde, antes de mais, é um gosto de voltar a conversar aqui consigo. Eu queria colocar, para começar, a seguinte questão. Enfim, é sabido que a saúde materna tem estado nas notícias quase todos os dias, nem sempre pelas melhores razões, mas certamente não por razões imputáveis aos enfermeiros. E o que eu lhe perguntava é em que medida é que enfermeiros com mestrado em saúde materna e obstétrica podem responder aos desafios atuais e àqueles que se colocam no futuro, de modo a contribuir para a melhoria da saúde materna em Portugal. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luís Janeiro. Estão-me a ouvir bem? Ok. Muito bem, muito bem. Sim, muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde a quem nos está a ouvir aí desse lado. É verdade, a saúde materna nos últimos meses tem sido notícia, muitas vezes notícias tristes daquilo que tem sido a saúde materna em Portugal. Do ponto de vista dos enfermeiros especialistas e fazendo aqui a ponte em relação ao mestrado, nós sabemos que a maioria dos partos em Portugal são partos de baixo risco e, portanto, os enfermeiros especialistas e os mestres em enfermagem de saúde materna e obstétrica estão preparadíssimos para liderar e acompanhar desde a gravidez até ao pós-parto e até na área do pré-concepcional estes casais durante o seu ciclo reprodutivo. E, portanto, fazer e ingressar na nossa escola, no mestrado, na área da saúde materna e obstétrica, é isso mesmo, é desenvolver competências e capacidades de um agir autónomo que lhes permita acompanhar, portanto, estes casais naquilo que é preparar a sua família durante toda a gravidez, parto e pós-parto. E, portanto, é um mestrado que dura 2 anos letivos. Como sabem, os colegas que estejam interessados, nós temos um passado em termos portanto, das pós-licenciaturas de mais de uma década, portanto, nós temos só de cursos de pós-licenciatura de 15 cursos, cada um de 3 semestres na altura, e, portanto, temos uma história de preparação de enfermeiros especialistas longa, com muito bons resultados, depois, como disse a professora Leila, acabámos por dar resposta àquilo que são as necessidades de hoje em dia, de o acesso ser através do mestrado. Temos também o mestrado em enfermagem de saúde materna e obstétrica. Portanto, como eu vos dizia, são 2 anos letivos para dar resposta àquilo que é a diretiva comunitária, com os números mínimos, quer de cuidados de pré-natais, quer de partos, portanto há um número mínimo a atingir e, portanto, são esses 2 anos letivos, 120 ECTS. Portanto, uma parte... Diga. Não, eu já agora pegando nisso que estava a dizer, enfim, essas notícias que têm vindo a público, do meu ponto de vista, sublinham bem as oportunidades que há neste momento, oportunidades que o país precisa de agarrar e que passam justamente pela formação de enfermeiros especialistas na área da saúde materna e obstétrica. E como estava a dizer também, enfim, são pessoas que frequentam um mestrado que tem a duração de 2 anos, e esse mestrado é um mestrado que, efetivamente, visa preparar estes especialistas com especial cuidado, como, aliás, todos os outros. Uma das valências que tem no final, uma das possibilidades que tem no final, como trabalho final, é o estágio com relatório. E, enfim, completando aquilo que estava a dizer, eu pedia-lhe, por favor, que nos explicasse em que contextos e quais são as áreas de estágio possíveis e como é que escolhem as experiências de aprendizagem de modo a formar justamente
com a qualidade desejável e conforme o país precisa, sublinho, o país precisa, os enfermeiros especialistas da saúde materna e obstétrica. Muito bem, eu ia responder a isso realmente. Portanto, no primeiro ano é um ano essencialmente teórico e no segundo ano temos um ano essencialmente prático, em que os estudantes optam por uma de 3 saídas, sendo que aqueles que querem ser enfermeiros especialistas e que venham a ser reconhecidos com o título de enfermeiro especialista pela Ordem dos Enfermeiros, vai ter que optar por uma dessas 3 saídas, que é o estágio profissional com relatório. E aí acabam por ir passar por vários locais de ensino clínico. E passo a explicar, passam pelo internamento de grávidas, o internamento de puérperas, pelos cuidados de saúde primários, mais concretamente pelas UCCs, portanto, unidades de cuidados na comunidade, ao nível da vigilância da gravidez, da preparação para o parto, onde são liderados por enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica, pelos exames especiais, quer de ginecologia, quer de gravidez de alto risco, e pela urgência obstétrica e bloco de partos, que é um dos estágios mais prolongado, que tem 520 horas de contacto. Portanto, aí eles também acabam depois de ter que fazer o seu relatório de estágio, que já vem de trás, há um trabalho prévio de um projeto em que eles acabam por depois ir desenvolvendo ao longo deste segundo ano. Também temos a possibilidade dos enfermeiros que já são enfermeiros especialistas e que pretendem aceder ao grau de mestre, poderem pedir as suas acreditações. Depois de serem apreciadas essas acreditações, vão depois ter que fazer as unidades curriculares a que não têm acreditações e que precisam de elaborar do primeiro ano, e depois de terem feitas essas unidades curriculares, têm que depois, no segundo ano, optar por uma das outras 2 saídas, a dissertação ou o trabalho de projeto. Portanto, temos opções para quem quer ingressar e fazer todo o seu mestrado e ser enfermeiro especialista, e opta então pelo trabalho de projeto, pelo estágio profissional com relatório que o professor Luís Janeiro estava a falar, mas também há a possibilidade de quem é já enfermeiro especialista e queira aceder ao seu grau de mestre, poder também pedir as suas acreditações, fazer as unidades curriculares que precisa de fazer e depois optar por uma das outras 2 saídas do segundo ano, que é a dissertação ou o trabalho de projeto. Queria também vos alertar que o nosso plano de estudos tem cadeiras de opção inovadoras, e posso salientar uma delas, que é a ecografia ginecológica e obstétrica para enfermeiros especialistas, que é uma das opções que traz muita satisfação e aos futuros enfermeiros especialistas, e não só satisfação, traz competências que lhes permite, na sua prática clínica depois, fazer muitos dos diagnósticos diferenciais muito úteis em trabalho de parto. Doutora Nené, muito obrigado. Enfim, nós, certamente, depois de passar por todos os mestrados, passarei a palavra às pessoas que estão interessadas em fazer algumas questões e, enfim, certamente terá a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que surjam. Sim, senhor. Dizia só que as vagas, as candidaturas estão abertas, fecham dia 28 de novembro. Muito obrigado. Bom, obrigado eu. Passamos agora a um outro mestrado, ao mestrado de Saúde Infantil e Pediátrica, e cumprimento o professor José Vilelas. Professor José Vilelas, enfim, para lançar também a conversa, gostava de perguntar qual é o impacto que espera que este mestrado tenha na prática clínica de enfermagem de saúde infantil e pediátrica. Ora, muito boa tarde ou muito boa noite, porque já é de noite, a todos. Cumprimentar em especial o
o professor Luís Janeiro. É um prazer voltar a revê-lo e estar consigo, e também todas as colegas coordenadoras dos mestrados em enfermagem da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. Estou aqui muito feliz porque, e dizer-vos também que o mestrado em enfermagem de saúde infantil e pediátrica foi o primeiro a ser aprovado pela Ordem dos Enfermeiros, através da nova matriz, e efetivamente o mestrado em saúde infantil e pediátrica traduz-se numa melhoria significativa da segurança e da qualidade dos cuidados prestados à criança, ao adolescente e à sua família, assegurando respostas, esperamos nós, ajustadas às necessidades atuais e emergentes da população pediátrica. E, pegando até nesta última frase, posso-vos dizer que, à medida, e já vai para a próxima 4ª edição, todos os anos temos ajustado a estrutura curricular para dar resposta às necessidades que vão emergindo, nomeadamente uma das necessidades agora muito prementes, que é a multiculturalidade nos cuidados de enfermagem. Dizer-vos também que o nosso mestrado tem metodologias pedagógicas muito centradas na formação de adultos. A avaliação é essencialmente a realização de trabalhos de grupo com a apresentação desses mesmos trabalhos e discussão individual, isto sempre com a finalidade do enfermeiro desenvolver competências na área da comunicação, uma vez que é uma das competências mais importantes do enfermeiro, nomeadamente do enfermeiro que tem que cuidar de crianças em diferentes estadios de desenvolvimento, com necessidades diferentes em termos de comunicação, e, para além disso, cuidar também de uns pais que estão geralmente com uma gestão emocional muitas vezes desequilibrada. Dizer-vos também que, a nível profissional, esperamos que os enfermeiros consigam efetivamente mostrar a diferença do enfermeiro generalista para o enfermeiro especialista. Nós não somos mais nem menos que os enfermeiros generalistas, vamos complementar, sim, os cuidados que os enfermeiros generalistas promovem. Não pretendemos, de alguma forma, substituir ninguém, pretendemos, sim, sermos uma mais-valia em termos de prestação de cuidados em situações de elevada complexidade. O nosso... Sim. Não, faz favor, faz favor. Não, ia dizer que o nosso curso tem a duração só de 3 semestres, contrariamente ao da professora Manuela Nené, que se rege por uma diretiva comunitária, e, portanto, essencialmente tem uma componente prática e uma componente teórica, mas isso falarei um pouco mais à frente. Sim, Acredito... José Vilela, desculpe interrompê-lo. Já agora, também à semelhança da questão que coloquei à professora Manuela Nené, repito, nós estamos aqui, a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa tem, enfim, já vai a caminho dos 80, enfim, tem 77 anos, se não me falham as contas, para agora a 24 de novembro, 77, e, enfim, espero não estar enganado. É uma escola profundamente consolidada no ensino da enfermagem em Portugal e tem responsabilidades, por essa razão, acrescidas. E, portanto, eu sei, dou testemunho disso, é uma escola que está permanentemente atenta não apenas às melhores práticas, mas justamente à capacitação dos profissionais para o exercício, quer da enfermagem geral, quer da enfermagem especializada, e é disso que estamos aqui a falar. Diga-nos lá também, por favor, como é que se desenvolve o estágio convulatório, quais são as áreas de estágio possíveis e como é que são escolhidas as experiências de aprendizagem justamente para garantirmos isso nestes mestrados. Pronto. Uma das coisas que até os colegas me têm perguntado, e cabe-me aqui agora, perante uma plateia até mais extensa, esclarecer,
os campos de estágio cumprem aquilo que as orientações da ordem, ou seja, a parte prática confere ao enfermeiro a possibilidade de frequentar estágios na comunidade e estágios em cuidados diferenciados. Nos cuidados diferenciados, os enfermeiros têm que passar obrigatoriamente por 4 contextos. Um deles é o internamento de pediatria, médico ou cirúrgico, optam por um, e obrigatoriamente por neonatologia, cuidados intensivos pediátricos e urgência de pediatria. Dizer também que, isto era uma preocupação dos enfermeiros, que os locais de estágio são escolhidos de acordo com a preferência dos próprios, de acordo com os projetos que pretendem desenvolver na prática clínica. Nós temos um ensino clínico um pouco diferente dos outros mestrados. Temos 2 módulos, o que nós chamamos módulo 1 e módulo 2, em que o módulo 1 é onde o enfermeiro, desde o início, desde as primeiras semanas que entra para o mestrado, é orientado para um tema ou uma necessidade que ele pretende depois a desenvolver essencialmente competências nessa área na prática clínica. Sempre um acompanhamento muito próximo, em que há orientações tutoriais e também discussões em grupo, onde estarão presentes sempre os outros colegas e os docentes que orientam os enfermeiros, na medida em que é importante que se ouça sempre as opiniões tanto dos colegas como dos docentes. Neste primeiro módulo, os enfermeiros têm como principal objetivo fazer o diagnóstico de situação das necessidades que existem, quer a nível do serviço, quer a nível institucional, quer a nível dos utentes, quer também a nível pessoal, porque tentam sempre aliar as necessidades externas com as necessidades internas. E passam por todos os contextos de uma forma muito breve para fazer o tal diagnóstico. No segundo módulo, que já é no último semestre, é quando os enfermeiros irão implementar com muitas vezes há alguns ajustes, porque as necessidades vão mudando, ajustes no seu projeto, irão implementar o seu projeto e avaliar também as intervenções que vão sendo desenvolvidas. Vou ser sincero, o primeiro ano que nós tivemos este modelo, alguns hospitais ficaram um bocadinho renitentes, porque em mais nenhuma escola isso acontecia. Hoje em dia são os próprios supervisores, que têm que ser enfermeiros especialistas na área da saúde infantil, elogiam, porque os enfermeiros, quando vão fazer o estágio de maior dimensão, já têm um projeto desenhado de acordo com necessidades que já foram detectadas no primeiro módulo. E portanto, o relatório de estágio é uma das possibilidades, tal como a professora Nené disse. Existem mais 2 possibilidades, que é a dissertação e o trabalho de projeto. No caso dos enfermeiros já serem especialistas e quererem complementar o seu percurso académico e obter o grau de mestre. Neste caso, tal como a enfermeira, a professora Manuela Nené também disse, é sujeito a uma análise das possíveis creditações às unidades curriculares que já desenvolveram na especialidade, e depois farão aquelas que ainda não têm e farão uma dissertação ou um trabalho de projeto. Em todos os casos, e vou já terminar, em todos os casos,
o culminar do mestrado são provas públicas. E é nessas provas públicas que é muito interessante o enfermeiro poder demonstrar aquilo que fez na realidade e a mudança que provocou tanto nos comportamentos como nos serviços por onde passou. E termina assim o culminar então dos mestrados, é com as provas públicas. Muito obrigado, professor José Vilelas. Muito obrigado por esta primeira intervenção. Teremos certamente a oportunidade de voltar à conversa. Professora Isabel Lucas, muito boa tarde. Enfim, é um gosto voltarmos a conversar. A professora Isabel Lucas é coordenadora do mestrado em enfermagem de reabilitação e eu, para esta primeira intervenção, far-lhe exatamente a mesma pergunta. Quer dizer, em que medida é que sente que o plano de estudos e o curso preparam os enfermeiros para as competências avançadas, científicas, clínicas, de liderança, para responder aos desafios atuais e futuros da enfermagem especializada de reabilitação? Bom, antes de mais, queria muito cumprimentar e começo aqui com os nossos potenciais estudantes e enfermeiros já, e que de alguma forma é por eles que hoje estamos aqui, e apesar de começarmos nós esta conversa, é só para lançar o mote que nós estamos preocupados em satisfazer as necessidades daquilo que são os nossos colegas e as práticas, e aquilo que de alguma forma eles têm também como expectativa até de progressão. E falando aqui do mestrado de reabilitação, de enfermagem de reabilitação, nós, para dentro daquilo que a professora Néné e que o professor José Vilelas também já referiram, temos exatamente o mestrado nosso, é também organizado em 3 semestres, respeita a matriz da Ordem dos Enfermeiros, o que de alguma forma dá todo o potencial do ponto de vista da progressão da carreira, também para poderem elencar depois aquilo que são as expectativas e esse desenvolvimento profissional, também que é sempre aquilo que também é esperado do ponto de vista às vezes de quem nos procura, de poder autorrealizar-se nesse sentido da progressão da carreira. Possibilita também, na sua matriz e nos seus 90 créditos em 3 semestres, dar uma visão muito construtivista, isto é, nós centramos-nos muito naquilo que são as experiências das pessoas, centrado naquilo que é a matriz da competência dos enfermeiros de reabilitação e do que é expectável, e através daquilo que as pessoas já nos trazem, das suas vivências, das suas experiências, nós conseguimos, com um plano de estudos robusto e resposta de unidades curriculares bem estruturadas e de alguma forma harmonizadas entre si, possibilitar também ao estudante exatamente que ele veja esclarecidas as suas dúvidas, porque pensar em enfermagem é ter dúvidas e, portanto, nós também centramos aquilo que são as nossas práticas nessas questões, nessas dúvidas, por casos, por aquilo que são casos complexos nesta área, por aquilo que são, de alguma forma, professores peritos nas áreas, especialistas, não é? Que de alguma forma também, muitas das vezes, conciliam muito a pedagogia com a prática, e nós, professores, também temos muito essa tendência de nos centrar também naquilo que são as práticas e, como a professora Leila disse, inovadoras, do ponto de vista até, de alguma forma, sempre atentos àquilo que são os contextos atuais, as necessidades. Professor Luís Janeiro, eu estava aqui na dúvida se me ia passar a palavra já ou se eu ficava para o fim, porque nós damos resposta nas várias faixas etárias, não é? Porque de alguma forma nós maximizamos a recuperação da funcionalidade e nós sabemos que pode existir desde a criança, não é? Até ao idoso. E claro que as nossas respostas hoje em dia maioritariamente são na doença crónica e naquilo que é o idoso, porque são em maior número e porque aquilo que são as questões da sustentabilidade ambientais e da doença crónica nos levam nesse caminho. Mas também, como a professora Néné referiu, o nosso currículo também tem 2 opções: resposta em enfermagem de reabilitação à pessoa em situação crítica e à faixa pediátrica, não é? Pronto, e até de alguma forma também é sempre o nosso currículo, só para terem uma ideia, foi lançada a nova atualização agora a 2 de setembro de 2025, portanto isto demonstra bem a nossa capacidade de atenção redobrada sobre novos paradigmas, sobre aquilo que são os desafios atuais, mas queria muito dizer-vos que a nossa resposta curricular está essencialmente numa questão de adaptabilidade àquilo que são constantemente, quer os contextos com as práticas seguras de qualidade, elevação da qualidade dos cuidados, e por outro lado também
dar de alguma forma ao estudante a possibilidade de ele desenvolver essas competências clínicas, mas fundamentadas, sustentadas, com pensamento crítico, que ele consiga de alguma forma questionar-se, levar questões. E só para vos dizer, e não querendo passar aqui, porque tenho imenso orgulho naquilo que foi o primeiro mestrado de reabilitação e aquilo que foram as discussões públicas dos trabalhos dos nossos estudantes, que acho que nos tem que orgulhar bastante. Ontem tivemos, por exemplo, a discussão de uma prova pública, onde a nossa estudante disse que foi contactada por um dos contextos para fazer como se fosse uma consultoria ao desenvolvimento de um programa, e tenho aqui a professora Rita que presidiu essas provas e que nos deixa muito orgulhoso desta capacidade de até os próprios contextos depois filtrarem aquilo que é a capacidade dos nossos ex-estudantes e já mestres para até darem continuidade depois de forma fundamentada e sustentada àquilo que são práticas inovadoras de qualidade e que de alguma forma também é através dos nossos estudantes e nós enquanto escola, apesar do conservadorismo de uma escola com 76 anos, temos uma prática muito flexível, inovadora, como a professora Leila já sublinhou, no sentido das melhores respostas àquilo que são as maiores necessidades. Professor, não sei se assim mais alguma coisa... Professora Isabel, uma escola com 76 anos, enfim, que vai a caminho dos 77, é uma escola, como eu digo, perfeitamente consolidada, herdeira de um passado de que certamente se orgulha, mas com responsabilidades acrescidas. E isso que referiu demonstra efetivamente que uma das dimensões dessa responsabilidade é justamente a procura de adequar a formação à realidade concreta das instituições e àquilo que as pessoas desejam para a sua formação. E, portanto, nessa linha, e também tal como perguntei à professora Manuela Nené e ao professor José Vilelas, desenvolva só um bocadinho, por favor, relativamente ao estágio, quais são os contextos que têm, as áreas de estágio possíveis e como é que são escolhidas as experiências de aprendizagem. Claro, então só voltando aqui um pouquinho de nada atrás, é dizer-vos que os nossos estudantes têm a possibilidade de, no tronco comum, desenvolverem as competências transversais de 4 unidades curriculares bastante estruturantes e a possibilidade deles entre si, naquilo que é o segundo ciclo, conviverem e partilharem experiências e até detectarem necessidades. Começa logo por aí. Depois dizer que o bloco teórico representa cerca de 36% daquilo que é o curso, não é? Portanto, essencialmente vamos assentar um curso e faz todo o sentido com 64 de prática. Aquilo que é a nossa preocupação na prática é, de alguma forma, partir sempre do mesmo pressuposto que é aquilo que o estudante tem como interesse, aquilo que o enfermeiro tem até como interesse, quais os serviços que ele até de alguma forma desejaria, mas responder àquilo que são as 4 matrizes principais de estágio que têm a ver com neurologia, internamentos ou, de alguma forma, unidades, cardiorrespiratória, ortotraumatologia, não é? E também aqui haver espaço para se desenvolverem a nível hospitalar, não é? Pronto, porque de alguma forma maioritariamente vai ser esse nível, mas depois também naquilo que é a rede ou os cuidados na comunidade, pronto. E também abrir aqui até a possibilidade, como a ordem nos dá essa facilidade, de até 10% serem desenvolvidas até, por exemplo, na área desportiva, na área das escolas, pronto. Portanto, nós, do ponto de vista dos estágios, o que nos importa muito é que o estudante nos diga, não é, antecipadamente e quando nós e vamos questionar certamente onde é que quer, depois nós monitorizamos sempre aquilo que são de alguma forma os serviços com a tal idoneidade formativa que nós também desejamos e que de alguma forma também nos satisfaçam do ponto de vista também das nossas relações até anteriores e que de alguma forma também nos salvaguardam aquele rigor e a segurança no ensino que nós também desejamos, sempre no desenvolvimento de um trabalho de grande proximidade, não é? Portanto, existe muita proximidade e um trabalho de equipa muito seguro, centrado naquilo que é o estudante, enfermeiro, mas também naquilo que é uma parceria formativa com as unidades de saúde e, de alguma forma, com os supervisores clínico, pedagógico e o professor orientador. Também, como o professor Vilelas disse muito, e na nossa perspectiva é aquilo que nós desenhamos também, nós temos 2 módulos com estágio, o primeiro 230 horas, o segundo com 425 horas, o que prefaz de alguma forma também
já um grande volume de horas em termos de estágio, porque só assim é que de alguma forma se trabalha numa enfermagem especializada e avançada, mas que de alguma forma desde o primeiro estágio o estudante começa a desenvolver o seu projeto de estágio. Claro que temos as 3 versões, as 3 vertentes também, um projeto para o enfermeiro especialista ou uma dissertação, ou então o estágio profissional com relatório, e o relatório começa a ser desenhado desde o início, dentro daquilo que o estudante também quer aprender, quer para si, sente como necessidade e diagnóstico dos serviços que tem passado, e que de alguma forma depois vai desenvolvendo com acompanhamento de proximidade. Claro que dentro de cada estágio temos aulas de OT, temos de alguma forma os seminários onde podem e devem partilhar e de alguma forma discutir, e nós de alguma forma discutimos os trabalhos dos estudantes uns com os outros, e damos já aqui um reforço também de competências a nível da comunicação, a nível da preparação para a prova pública, e de alguma forma garantimos sempre a par e passo com essas orientações, que até podem ser as que são do mestrado, também temos a possibilidade de algumas serem à distância, pronto, e de alguma forma damos essa capacidade ao estudante também de colocar as suas dúvidas a par e passo e de ir fazendo uma construção muito adaptada àquilo que é não só as competências a desenvolver, como as necessidades que ele detectou. Queria Muito só bem. dizer que nós na reabilitação habilitamos do ponto de vista da liderança e, portanto, queremos enfermeiros que sejam decisores, que de alguma forma integrem uma equipa interdisciplinar na verdadeira acessão da palavra e que de alguma forma sejam prescritores de planos de reabilitação no sentido do bem-estar das pessoas, das famílias, muita preocupação hoje em dia se os internamentos são curtos, com aquilo que seja uma transição segura de cuidados para o domicílio, para casa, com a capacitação das famílias e, se possível, com a articulação sempre dos cuidados e a supervisão do enfermeiro de reabilitação. Professor Muito Luís obrigado. Janeiro, não Muito sei obrigado. se Não, professor, respondi, mas os colegas... Agradeço, e depois teremos a oportunidade de, até porque já há aqui uma questão relacionada com o mestrado da reabilitação, mas enfim, isso fica para a segunda fase. Professora Rita Marques, muito boa tarde. Nós agora mudamos para a área da médico-cirúrgica e a professora Rita Marques é a coordenadora do mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação crítica. Professora Rita, se eu quisesse frequentar este seu mestrado, como é que a senhora professora me garantiria que me prepararia efetivamente para atuar em contextos de elevada exigência, como são aqueles que são inerentes à pessoa em situação crítica? Obrigado, professor Luís Janeiro. Antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes. Estamos a ouvi-lo um bocadinho baixo. Senhora Rita, faz favor. Agora? Sim? Eu continuo a ouvi-lo um bocadinho baixo, mas... Tenho o som no máximo. Conseguem ouvir? Sim? Consegue-se perceber, sim. Sim, faz favor. Força. Obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes, caros colegas, senhores enfermeiros, professor Luís Janeiro, muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, queria mesmo dar-vos as boas-vindas. E antes de responder à questão, queria-vos dizer que é um enorme prazer para mim estar aqui convosco neste webinar, onde vamos falar um pouco sobre um percurso formativo que pode verdadeiramente mudar a forma de olhar o cuidado à pessoa em situação crítica e aos seus familiares. Dizer-vos que este mestrado procura assim preparar os enfermeiros para atuar em contextos que são altamente exigentes, ambientes onde a tomada de decisão tem de ser rápida, tem de ser fundamentada e onde a complexidade clínica, na verdade, é uma realidade que é constante. Tal, o nosso objetivo é exatamente esse, é formar enfermeiros competentes, enfermeiros capazes de intervir com rigor, mas também com segurança e com autonomia, seja em contextos de cuidados intensivos, de urgência ou outros contextos com elevado nível de diferenciação. Assim, ao longo deste webinar, quero partilhar convosco como é que estruturamos o curso, de que forma é que articulamos a teoria com a prática e com a simulação, e como é que fazemos este acompanhamento a cada estudante para que desenvolva efetivamente as competências do enfermeiro especialista. E agora, respondendo à sua questão, professor Luís Janeiro, se considera que o mestrado prepara efetivamente os enfermeiros para atuarem aqui em contexto de alta exigência, de alta complexidade?
Minha resposta, sim, sem dúvida, e diria mesmo que é esse o grande propósito do nosso mestrado. Dizer que este mestrado, quando estruturámos, foi pensado para preparar os enfermeiros para atuar com segurança, com confiança e, acima de tudo, excelência nestes contextos exigentes. Ao longo do curso, trabalhamos de uma forma sólida o desenvolvimento de competências nesta área de especialidade. Em termos de conteúdos, os nossos conteúdos curriculares, seguimos integralmente aquele que é o programa formativo da Ordem dos Enfermeiros, porém, procuramos ir um pouco além daquela que é a matriz preconizada. Como tal, ao longo do percurso formativo, procuramos transformar o conhecimento teórico em competências clínicas, competências clínicas que se querem, sejam especializadas, preparando os estudantes para a complexidade real destes cuidados à pessoa em situação crítica. Procuramos, assim, trabalhar de forma equilibrada tanto as intervenções interdependentes, que exigem uma comunicação eficaz, exigem uma articulação e trabalho em equipa com outros profissionais de saúde, como e principalmente também aquelas que são as nossas intervenções autónomas, aquelas nas quais o enfermeiro especialista assume a liderança em termos de avaliação, em termos de raciocínio clínico e também a tomada de decisão. Professora Rita, Acreditamos que é... Sim? Não, faz favor. Eu ia fazer a mesma pergunta, já agora se quiser fazer a ponte com isso, também explicar um pouco como é que o estágio com relatório está estruturado, quais são os contextos, quais são as áreas possíveis e como é que no fundo são escolhidas também as experiências de aprendizagem. Isso fazendo a ponte com aquilo que estava a dizer. Certo, irei falar então, voltando só um bocadinho atrás, também para falar do ponto de vista teórico e também a articulação que fazemos sempre entre a teoria e as aulas teórico-práticas em contexto de escola e depois de preparação para os contextos clínicos da prática. Dizer então que um dos elementos que no fundo é também distintivo aqui na nossa escola e que é muito valorizado pelos estudantes, que nós tentamos sempre investir, é as aulas práticas e a simulação, em contexto de simulação clínica. O nosso plano de estudos integra em todas as unidades curriculares aulas teórico-práticas, muitas delas em contexto do nosso centro de simulação, onde os estudantes podem treinar em modelos de média e alta fidelidade e também através de software doentes virtuais. Estas experiências acabam por treinar o raciocínio clínico dos estudantes e a sua capacidade de resposta, mesmo em termos de gestão de prioridades, em cenários que são cenários que procuramos sejam realistas e ao mesmo tempo seguros. Temos também parcerias com indústrias que nos permitem trazer para as aulas práticas equipamentos utilizados diariamente nos serviços, como por exemplo ventiladores, simulador de ECMO e material para técnicas dialíticas, tudo isto com o intuito de uma preparação muito próxima da realidade clínica. E claro, todo este percurso culmina aqui com os estágios clínicos, são realizados nos contextos reais de cuidados críticos que são previstos pela Ordem dos Enfermeiros, de acordo com as preferências de cada estudante. Durante os estágios, há sempre uma supervisão muito próxima, tanto por parte do enfermeiro especialista, que é o enfermeiro orientador dos contextos, como também com o professor da escola. Por isso, sim, penso que esta combinação de aulas teóricas, mas também teórico-práticas com recurso à simulação, acaba por preparar os estudantes para estes contextos. Também dizer que, ainda em relação ao nosso corpo docente, contamos com um corpo docente bastante diferenciado, interno, constituídos por professores enfermeiros experientes, que até há pouco tempo estavam no terreno, na prestação de cuidados à pessoa em situação crítica, mas também contamos com professores externos, peritos em áreas muito específicas, que vêm complementar a formação com conhecimento diferenciado e muito atualizado. Por isso, sim, sem dúvida, considero que o nosso mestrado prepara e que prepara muito bem. Aliás, os nossos estudantes partilham que no final do curso passam a olhar para a enfermagem, para a prática clínica de uma forma completamente diferente e que esta transformação aconteceu quase sem darem por isso, de uma forma muito, muito natural. Relativamente então aos contextos de estágio e respondendo a esta questão,
Os estudantes do mestrado podem escolher, à semelhança do que os colegas também anteriores dos outros mestrados já referiram, poderão optar por 3 áreas, ou a unidade curricular estágio com relatório, ou também o trabalho de projeto ou dissertação. Ou seja, podem escolher um dos percursos. No entanto, e de acordo com a Ordem dos Enfermeiros, apenas o estágio com relatório permite a atribuição do título de enfermeiro especialista. As restantes opções apenas conferem o grau de mestre. Por isso, para quem pretende a especialização, este é o percurso a escolher. É no fundo aqui no estágio que o estudante acaba por consolidar as competências, articular a teoria com a prática, mas também aqui muito a partilha de saberes, as experiências fundamentais para o seu crescimento. Como disse, os estágios decorrem nos contextos que são definidos pelo programa formativo da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente unidades de cuidados intensivos polivalentes, serviços de urgência polivalente ou médico-cirúrgica, e contamos com um terceiro contexto, um contexto opcional, que o estudante pode optar por realizar este estágio em unidades de cuidados intensivos específicas, unidades de diagnóstico, intervenção e terapêutica, ou mesmo comissões de controle de infecção. Estes 3 módulos de estágio têm a mesma carga letiva, corresponde a 190 horas de experiência clínica. O estudante pode escolher os contextos e procuramos ir de encontro àquilo que são as suas preferências, de acordo com as suas motivações pessoais, ou mesmo os projetos que eles definiram, garantindo sempre a qualidade dos contextos que os contextos clínicos lhe poderão oferecer. Muito bem. Dizer só aqui, e para terminar, que mesmo os estudantes que já trabalham em unidades de cuidados críticos, como serviços de urgência ou até mesmo cuidados intensivos, que realizam estágio noutra instituição, acabam por reconhecer este percurso como uma mais-valia. Possibilidade de experienciar realidades organizacionais diferentes ou observar outras formas de atuar sobre a orientação do enfermeiro especialista e mestre permite-lhes olhar assim para uma prática diária com outros olhos e adquirir uma perspectiva mais abrangente e mais crítica. É todo este processo sempre aqui com uma orientação muito presente por parte do professor orientador da escola, que está sempre disponível para retirar dúvidas, seja nas horas de orientação tutorial, seja por e-mail, por mensagem, por um telefonema. Acabamos por fazer um percurso sempre muito lado a lado com o estudante. Muito obrigado, professora Rita, por esta sua primeira intervenção. E nós agora continuávamos na enfermagem médico-cirúrgica, mas passávamos para, dentro da médico-cirúrgica, para a pessoa em situação perioperatória. E por isso eu cumprimento novamente a professora Leila Salles, que agora intervirá na condição de coordenadora do mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação perioperatória. Professora Leila, a mesma coisa, como é que o plano de estudos prepara os estudantes para responder aos desafios atuais que se colocam nos blocos operatórios, no que diz respeito, nomeadamente, à segurança cirúrgica, inovação tecnológica e tomada de decisão em contextos de elevada complexidade? Muito obrigada. Para começar, queria dar nota que, de facto, este mestrado é uma nova aposta formativa da nossa área, na área da enfermagem perioperatória. Sentimos que era uma necessidade, há muitos anos que os enfermeiros que trabalham no contexto perioperatório aspiravam para uma especialização para se poderem diferenciar e, de facto, agora surge esta nova oportunidade e por isso é uma aposta que nós quisemos fazer. Para terem uma ideia, neste momento apenas existem, a nível de Portugal continental, 5 mestrados nesta área e na zona, e a maioria deles, portanto, na zona norte do país e centro, portanto, aqui na área geográfica de Lisboa, de facto, é mesmo uma nova aposta formativa. Este mestrado, de facto, vem dar resposta àquilo que hoje em dia também são as necessidades dos enfermeiros no contexto perioperatório de se diferenciarem, de desenvolverem competências clínicas mais especializadas, onde integram também aquilo que são os novos cuidados
com nova tecnologia de ponta que está a surgir nesta área e também tomarem melhores decisões, que nós sabemos muitas vezes de elevada complexidade, em momentos de grande pressão, em equipa multidisciplinar. E por isso, obviamente, nós seguimos, como todos os colegas já referiram, portanto, o plano formativo que está definido pela Ordem dos Enfermeiros, seguindo a matriz, é reconhecido nesse sentido, e o curso também, para além disso, vai de acordo com aquilo que são as linhas de orientação, quer não só da Organização Mundial da Saúde para estas áreas, como também das associações profissionais, como a EOR, a EASOP, em Portugal, para esta área da enfermagem perioperatória. É um mestrado que está muito orientado para aquilo que são o desenvolvimento de competências avançadas, de cariz predominantemente clínico, competências técnicas e não técnicas, muito com enfoque naquilo que são as respostas humanas a problemas cirúrgicos das pessoas, com vista a tornar evidente, de facto, aquilo que pode ser o contributo dos cuidados de enfermagem para os ganhos em saúde nesta área em concreto. Temos várias unidades curriculares, nomeadamente a unidade curricular de segurança e gestão do risco perioperatório, onde vão ser exploradas todas estas questões relacionadas com o ambiente seguro e uma intervenção segura e uma melhor gestão do risco no contexto perioperatório, mas também na área da gestão com a unidade curricular de organização dos cuidados perioperatórios. E dava aqui destaque para duas unidades curriculares teóricas que são maiores, que são a enfermagem perioperatória 1 e 2, onde vamos, para além daquilo que são todos os conteúdos que estão definidos na matriz e que vamos abordar, queria dar aqui nota dos aspectos que vamos abordar mais... que vamos abordar também bastante em pormenor, que tem a ver com a cirurgia robótica, a cirurgia apoiada em inteligência artificial, que neste momento também é um tema, com peritos nacionais e também peritos internacionais que podem também dar o seu contributo e a sua experiência, e aquilo que é uma matriz que marca, de facto, a nossa identidade, que é a Cruz Vermelha Portuguesa. Vamos introduzir aqui também um conteúdo relacionado com a cirurgia em contextos de conflitos, portanto, cirurgia de guerra, como se costuma apelidar, e em contexto de catástrofes humanitárias, para também, de alguma forma, trazer aqui este cariz que a Cruz Vermelha tem de atuação em contextos humanitários e de conflitos armados. Também destacar aqui que, de facto, aquilo que nós queremos é que os enfermeiros possam vir buscar aqui este conhecimento, não só do grau de mestre, mas também este reconhecimento de especialidade nesta área do perioperatório. Dar aqui a nota que, de acordo com o Regulamento de Dotações Seguras, a Ordem preconiza que nos contextos de bloco operatório só deviam estar especialistas em enfermagem perioperatória e, portanto, obviamente hoje em dia isso não é possível porque também não há o número de enfermeiros especializados nessa área em particular, mas que o caminho será por aí, portanto é importante que os colegas também venham fazer esse reconhecimento e certificação de competências que também já têm e desenvolver novas competências muito baseadas naquilo que é a evidência científica e aquilo que são os desenvolvimentos também nesta área. Como os colegas já referiram, tudo aquilo que foi referido aplica-se a este mestrado, porque nós temos uma comissão de coordenação dos mestrados e, portanto, há um alinhamento entre nós todos daquilo que são os bons princípios, desde aquilo que os colegas já referiram, de estarmos de acordo com a matriz da ordem, de haver aulas, bastantes aulas teórico-práticas. Nós, na nossa escola, também desenvolvemos muita área da simulação, temos um centro de simulação, temos salas criadas, inclusive há uma sala criada em específico para o mestrado em enfermagem perioperatória, para recriar o ambiente do perioperatório, e, portanto, haver um acompanhamento de um professor de referência ao longo de todo o percurso, termos um corpo docente altamente especializado nesta área, não só em termos de corpo docente interno, mas corpo docente externo de peritos na área que vão colaborar connosco e, portanto, dar-vos também estas garantias sobre aquilo que nós pensámos e pensamos trazer para este curso. Professora Leila, desculpe interromper, já fui falando em algumas vertentes estruturais do mestrado, mas coloco-lhe exatamente a mesma questão que coloquei aos colegas. Em termos de contextos de estágio, detalhar só um bocadinho mais quais são as áreas de estágio e como é que são escolhidas as experiências de aprendizagem.
Portanto, como os colegas referiram, nós damos sempre privilégio aos estudantes poderem escolher os seus locais de estágio. Compreendemos que estão numa outra fase da sua vida e, portanto, têm também de ter aqui um equilíbrio entre aquilo que é a sua vida profissional, a sua vida familiar e a sua vida académica. Por isso, é sempre o estudante que faz a proposta do local de estágio, desde que esteja alinhado com aquilo que é a matriz da ordem, ou seja, dos contextos que estão previstos, e que existam enfermeiros especialistas para poder, na área, para fazer a supervisão do estudante. Nós desenvolvemos todos os mecanismos para que isso seja concretizado, até porque a nossa escola beneficia de protocolos com praticamente todas as instituições de saúde na região de Lisboa e até fora de Lisboa, portanto, nesse sentido, não é um entrave. Está preconizada a realização de 2 estágios. Um primeiro estágio em bloco convencional ou em cirurgia ambulatória, e que é um estágio maior de 374 horas, o que equivale mais ou menos a 38 turnos, e que ocorre durante um semestre inteiro. E depois temos o estágio 2, que é um estágio mais pequeno, que pode ser feito ou em unidades de cuidados pós-anestésicos ou num bloco operatório de uma área de uma especialidade em concreto, com 232 horas, o que equivale mais ou menos a 24 turnos de estágio. Ao longo do estágio, como também já foi referido, os estudantes desenvolvem um relatório que tem por base um projeto de estágio onde vão desenvolver uma área temática e vão dar também contributos para a prática clínica sobre uma área onde se vão também especializar. E, portanto, de alguma forma... Professora Leila, eu agradeço isso que acabou de dizer, e já agora, antes de abrir, ou antes de passar a palavra às senhoras e aos seus enfermeiros que foram colocando questões, há, no entanto, aqui uma questão que acabou agora mesmo de ser colocada, que tem a ver com isto, e que eu acho que é muito pertinente. A senhora enfermeira Ana Rita Loureiro Diniz pergunta se há possibilidade de estágio no atual local de trabalho. Como a professora Leila ainda é por cima, é a diretora de área, eu pedia só o favor de clarificar esta questão. Então, é uma boa questão, até porque é uma questão que normalmente os nossos estudantes questionam logo ao início, e, portanto, a resposta é: os estudantes podem fazer o estágio dentro da ULS, se for o caso de um hospital, dentro do hospital ou de cuidados superiores, da ULS onde trabalham, não podem fazer no seu serviço. Ou seja, se só existir, no caso do perioperatório, um bloco operatório naquela ULS, e se a colega trabalhar nesse bloco operatório, não pode fazer o estágio no seu local de trabalho. Por uma questão de tentarmos ao máximo não haver aqui constrangimentos para o estudante, numa lógica de que está num papel de estudante e é muito difícil depois ser visto nesse papel e não ser confundido com o seu papel de profissional do serviço. E como também penso que foi a professora Rita que já referiu, os nossos estudantes têm manifestado que, de facto, tem sido uma grande mais-valia, mas a seguir vão falar aos estudantes e também podem responder a isso, que tem sido, de facto, uma grande mais-valia poderem desenvolver competências em outros serviços semelhantes aos seus, mas em outras instituições, em outras ULS, porque conseguem perceber diferenças, conseguem ir buscar novas ideias, conseguem também partilhar aquilo que são boas práticas que acontecem no seu contexto de trabalho e, de alguma forma, potenciam aqui o crescimento da enfermagem a vários níveis. Professora Leila, desculpe interrompê-la, mas como esta questão, eu creio que é transversal a todos os mestrados, para não estar a passar a palavra um a um aos colegas, eu creio que isso que acabou de dizer se aplica também a todos os outros mestrados, correto? Sim, correto. Como eu referi, nós temos uma comissão de coordenação dos mestrados e temos o alinhamento transversal sobre estes aspectos. Ok, muito bem. Enfim, eu realmente gostava de sublinhar, eu estive a ouvi-las todas com muita atenção e, portanto, creio que é de sublinhar essa flexibilidade que existe relativamente aos locais de estágio, com esta limitação que a mim parece que, do ponto de vista ético, é absolutamente inevitável. A preocupação que foi referida por todos relativamente ao acompanhamento dos estudantes que estão no estágio, e é obviamente imprescindível para que o estágio se desenvolva e vá ao encontro dos objetivos que estão preconizados. E uma terceira coisa que também me parece muito importante, que é a possibilidade de quem já é especialista poder vir a obter o título de mestre
com base em acreditações que são feitas, analisando, evidentemente, analisando o conceito científico, o percurso que essas pessoas já têm, e dando as acreditações e permitindo à pessoa obter o mestrado sem ter que estar a fazê-lo do início. Bom, eu passava, se me permitem, passava aqui a palavra ao público. Há aqui duas questões que já foram colocadas e eu vou começar por essas e por ordem. A enfermeira Tamires colocou a seguinte questão: no âmbito do mestrado em enfermagem de reabilitação, gostaria de saber se a área de reabilitação pediátrica está incluída no plano curricular e, além disso, se os estágios podem ser realizados em serviços pediátricos. Professora Isabel Lucas, pode esclarecer, por favor? Claro que sim, e obrigada pela oportunidade, Tamires, e aqui um abraço especial à Tamires, que penso que não estou enganada, que é nossa desde sempre e, portanto, muito nos orgulha também. Hoje sabemos. Exato. Tamires, obrigada. Então, o que eu quis dizer há pouco é que dentro da vertente teórica e naquilo que é o primeiro semestre, e dentro da vertente teórica temos aulas teóricas, teórico-práticas e até de práticas de laboratório. Temos no primeiro semestre, dentro dos 30 créditos, 3 são de opção. E a opção pode ser a opção 1 por enfermagem de reabilitação pediátrica e a opção 2 que podem escolher, que é enfermagem de reabilitação à pessoa em situação crítica. Isto dentro do bloco teórico, nas tais 445 horas que eu falei. Em relação aos estágios, também é possível realizarem estágio em unidade pediátrica, de internamento ou de intensivos, e a Sara Fernandes, que eu também faço um cumprimento especial, nossa ex-estudante, mestre Sara Fernandes, vai com certeza, provavelmente até dizer-vos isso porque teve essa experiência. Portanto, sim, é possível em contexto pediátrico, e claro que é possível em doente crítico também. Claro que vão ter a oportunidade de poder escolher urgências, unidades de cuidados intensivos, internamentos. Temos que satisfazer aquelas premissas do doente ortotraumatológico, neurológico, cardiorrespiratório, estão a ver, e da comunidade. Portanto, é possível fazer estágio de pediatria, sim, na vertente de enfermagem de reabilitação. Depois também, em relação aos adultos, é possível fazer em doente crítico, isto é, em urgências, em unidades, em bloco, se for esse o vosso interesse. Muito bem, professora Não Isabel, sei se restou alguma questão, mas obrigada. Respondeu também, eu aqui lhe agradeço, respondeu também à questão do Sr. Enfermeiro Ricardo Abreu, e eu perguntava às pessoas se têm alguma questão que queiram colocar relativamente a algum dos outros mestrados, antes de fazermos aqui um breve intervalo com a apresentação novamente dos vídeos do mestrado. Se sim, pedi o favor de se identificarem em primeiro lugar e dizerem a que pessoa, a que professor é que desejam colocar a questão. Bom, não havendo questões, enfim, eu tinha aqui algumas questões, mas eu creio que já Luís estão... Janeiro, sim, faz favor, professora Nené. Deixe-me só clarificar uma... eu tinha levantado a mão em relação... Não faz mal. Em relação à resposta que a professora Leila falou, em relação aos estudantes poderem fazer no seu local de trabalho. Certo. Pronto. Em relação ao mestrado de saúde materna, portanto, como as equipas, por exemplo, do bloco de partos, nas equipas do bloco de partos existem enfermeiros de cuidados gerais que trabalham no bloco de partos, e nós permitimos que os enfermeiros façam estágio no serviço onde trabalham, porque o campo de atuação é tão diferente que de enfermeiro de cuidados gerais para o enfermeiro especialista, que não tem qualquer interferência. O único estágio que nós não permitimos que façam o estágio no local onde trabalham é no internamento de puérperas, ou seja, no puerpério. Se trabalharem em puerpério, terão que fazer esse estágio numa outra instituição. De resto, podem fazer. Professora Nené, agradeço-lhe imenso a clarificação. Acho que foi uma clarificação muitíssimo importante, porque essa pergunta, eu penso que é uma das perguntas que está na mente de todas as pessoas que estão a assistir a este webinar. Obrigada. Bom, se concordassem,
porque senão, enfim, já só temos mais meia hora, faríamos aqui um pequeno intervalo com a passagem dos vídeos promocionais e a seguir dávamos a palavra às senhoras e senhores enfermeiros especialistas que realizaram os mestrados aqui na escola. Há aqui uma questão, a senhora enfermeira Ana Rita Loureiro Diniz pergunta se, em termos de aulas, existem aulas presenciais e aulas online. Eu creio que sei a resposta, mas passava à professora Leila, talvez, porque, enfim, isto é uma pergunta para todos os mestrados. Sim. Então, o nosso mestrado é um mestrado que está aprovado como todos os outros, porque é o que está de acordo com aquilo que são as recomendações da Ordem dos Enfermeiros. É presencial, contudo, cada unidade curricular tem 15% das horas online. O que nós tentamos sempre fazer para facilitar ao máximo os estudantes é cada coordenador organiza o horário no sentido em que no mesmo dia tem um dia inteiro online, por exemplo, de várias unidades curriculares, para não termos um período online de manhã e, por exemplo, um período presencial à tarde. Portanto, nós fazemos essa organização, mas 15% das aulas de cada unidade curricular são online, em regime online, porque é o máximo que é permitido. Exatamente, e sublinhar que isto não depende da vontade da escola, isto decorre daquilo que são as regras estabelecidas desde logo pela Ordem dos Enfermeiros. Bom, professor Leila, então se concordasse fazíamos aqui, dirijo-me assim porque é a diretora diária, fazíamos aqui um pequeno intervalo e depois retomávamos com as questões, com o testemunho dos ex-estudantes. Pode ser? Claro que sim. Muito bem, e pedi ao engenheiro Rui Penacho, por favor, de passar então os vídeos e no final dos vídeos, pedi a favor de estarem atentas e atentos, porque no final dos vídeos retomávamos aqui a conversa, está bem? Então até já, com licença. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Enfim, nós agora retomávamos esta conversa com o testemunho dos ex-estudantes e eu começava pelo mestre, enfermeiro especialista Ricardo Pires, ex-estudante do mestrado em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação crítica. Senhor enfermeiro,
Diga-nos, por favor, porque acho que é a pergunta que toda a gente faz em primeira instância, o que é que o motivou a escolher esta área específica da enfermagem? Em primeiro lugar, quero dar as boas noites a todos, agradecer a oportunidade de partilhar convosco aquilo que também foi uma participação recente, aquilo que foi tornar-me mestre e especialista na área da pessoa em situação crítica e fruto também daquilo que era a minha atividade profissional, já com alguns anos, portanto já sou enfermeiro desde 2016 e entendi que há 2 anos estava na altura, de passado algum tempo, aprofundar e me diferenciar e estudar mais ainda e melhor, de forma a que os cuidados e a segurança com que os cuidados são prestados pudessem se tornar de uma forma diferente e quer queiramos, quer não, tornamos-nos diferentes. E surge essencialmente da consciência de que este é um contexto onde o enfermeiro enfrenta os maiores desafios e exigências clínicas, éticas, humanas, e que tem uma intensidade muito significativa na prestação de cuidados em serviços ou unidades de cuidados intensivos ou cuidados em contexto de urgência, com uma elevada complexidade e que despertou-me um profundo sentido de responsabilidade e vontade de intervir, onde cada decisão pode alterar aquilo que é o curso da vida da pessoa. Identifico-me particularmente com o perfil de competências definido pela Ordem dos Enfermeiros e destaco aqui algumas que são, na minha opinião, bastante relevantes, como avaliar rapidamente as alterações fisiopatológicas complexas, integrando dados clínicos, laboratoriais e tecnológicos, também já aqui foi dita essa particularidade. Permitiu-me tomar e olhar para a tomada de decisão baseada na evidência num ambiente de instabilidade, como é o contexto do serviço de urgência e das unidades de cuidados intensivos, e permitiu também ganhar aqui muita capacitação para a autonomia de forma responsável, antecipando complicações e garantindo a segurança dos cuidados, demonstrando também uma elevada gestão emocional, aumentando aqui a capacidade de comunicação terapêutica e a capacidade de trabalho em equipe em situações de pressão extrema, contribuindo para uma humanização dos cuidados, mesmo quando a tecnologia e a urgência dominam o cenário. Portanto, este conjunto de competências corresponde àquilo que sempre procurei desenvolver enquanto enfermeiro e com alguma profundidade científica, um raciocínio clínico avançado e a capacidade de cuidar com rigor e sensibilidade nos momentos mais críticos da vida da pessoa e da sua família, e portanto acho que foi este motivo que me fez procurar esta formação. Outra particularidade que gostaria nesta oportunidade de destacar é reforçar aquilo que a professora Rita disse e que a professora Leila também já tinha tido a oportunidade de evidenciar, que é a componente teórico-prática. O curso na Escola da Cruz Vermelha, comparativamente com os planos curriculares das outras escolas, que os conhecemos, e um aluno quando procura o sítio que quer se candidatar e onde quer estudar, olha muito para aquilo que é o conteúdo programático e aquilo que é a área de diferenciação que pode atingir. E neste curso e nesta escola, a componente teórico-prática ganha aqui uma relevância muito significativa, com a oportunidade de treinarmos bastante, lá está, nos modelos de alta fidelidade, e ao mesmo tempo permite-nos também sair com algumas diferenciações e certificações internacionais diferente daquilo que são outras ofertas pedagógicas que existem na área metropolitana de Lisboa, mas por consequência no país. E isso faz uma diferença muito significativa, na minha opinião, porque nos permitiu experienciar em loco todas estas oportunidades e ganhamos nós enquanto pessoa, ganha também as pessoas a quem nós prestamos cuidados e por consequência ganha a família, a sociedade e as organizações que depois nos contratam. E também foi algo que permitiu mudar-me para também mudar no sítio onde estava a trabalhar, que estava na prestação direta de cuidados, e depois de me tornar mestre e especialista tive a oportunidade de continuar o meu percurso profissional e hoje em dia estou numa área completamente diferente, que é a área da gestão de um serviço de urgência, e certamente que este mestrado permitiu também ganhar as necessidades específicas para aqui agora desempenhar melhor estas funções. Sr. Enfermeiro, eu tinha aqui uma segunda questão para lhe fazer, que tinha 2 dimensões. Uma delas, o Sr. Enfermeiro já respondeu, que tem a ver com a preparação técnica que ganha ou que ganhou ao concluir este mestrado, a razão pela qual, enfim, até nos transmitiu que, enfim, este mestrado lhe abriu outras oportunidades e está agora numa área diferente e mais exigente, mas eu queria lhe perguntar, do ponto de vista emocional, atendendo à especificidade do que está aqui em causa,
considera que este mestrado o preparou emocionalmente para aquilo que veio encontrar enquanto enfermeiro especialista na situação crítica? Eu estou certo que sim, pelo crescimento que me foi permitido, não só pela especificidade técnica, mas também pela oportunidade de uma forma clara, objetiva, concisa, com metodologias de ensino reflexivo, seminários clínicos, supervisão, que ajudaram na melhor tomada de decisão e na decisão sobre pressão, e também nas práticas de simulação de alta fidelidade que reforçaram a autoconfiança em cenários de instabilidade, e isso traduziu certamente nesta melhor preparação emocional e na segurança com que se deseja que os cuidados assim sejam prestados. E, portanto, acho que foi um aumento significativo e uma segurança significativa que ganhei ao ter esta experiência, e também da partilha dos meus pares profissionais, porque quando estamos a trabalhar na equipa tudo se torna muito mais fácil, e aquilo que a escola nos proporcionou também foi um pouco esse espírito de corpo, espírito de grupo, que nos permitia, às vezes com as fraquezas de uns, tornavam-se as oportunidades daquilo que era o aumento e a qualidade dos outros e do grupo. E, portanto, isso foi uma oportunidade muito significativa que eu também ressalvo. Muito obrigado. Sr. Enfermeiro, eu agradeço. Sei que está muito pressionado. Estou em turno. Também a área em que está, mas é que, enfim, o seu testemunho foi muitíssimo importante, e o facto de estar aqui hoje revela bem o quanto lhe disse e o quanto para si significa ter concluído este mestrado. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Muito obrigado. E eu agora passava a palavra à mestra Ana Jales, que é enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica. Muito boa tarde, Sra. Enfermeira. E eu perguntava-lhe como é que o mestrado em enfermagem de saúde materna e obstétrica a preparou para lidar com os desafios específicos da saúde materna e obstétrica, que, como começámos por ver no início deste webinar, são, permitam-me a expressão, mais do que muitos. Boa tarde, professor Luís Janeiro. Primeiro, só reforçar uma informação, é que eu ainda sou só finalista do primeiro mestrado de saúde materna e obstetrícia, porque somos o primeiro mestrado. Vamos terminar agora, ainda falta um pouco, em fevereiro. Muito bem. Portanto, ainda não sou enfermeira especialista, estou na minha reta final. E agradecer muito o convite por estar aqui para partilhar a minha experiência neste mestrado. O mestrado ajudou-me bastante e ainda me ajuda a aprofundar todos os conhecimentos essenciais na área da saúde da mulher e obstetrícia, e todo o percurso está pensado e ajuda-nos a ganhar mais confiança e segurança na nossa prática diária. Tanto as aulas práticas como as aulas teóricas e as partilhas de experiências permitem-nos articular os conhecimentos, lá está, os conhecimentos teóricos e a parte prática, e ainda a gerir as situações mais complexas e olhar para a mulher e para a sua família de uma maneira mais holística e como um todo, que é essencial nesta área como em todas. Como a professora Rita dizia ainda há pouco, realmente no percurso nós começamos de uma maneira e sem nos aperceber bem como, nem porquê, mudamos realmente a nossa maneira de pensar a enfermagem e todos os cuidados, e acredito que isto seja transversal a todos os mestrados. É realmente fascinante como, ao articular e a aprender todos os dias, tanto da sabedoria nos nossos professores, como depois na parte prática com os nossos orientadores clínicos, acabamos por, ao beber desta sabedoria, nos ir enriquecendo e tornarmos melhores e melhores enfermeiros, e isso vai mudar e vai influenciar bastante depois nos cuidados prestados a estas mulheres e a estas famílias. Sra. Enfermeira, eu tomei boa nota de uma expressão que usou, que, enfim, se sente com mais confiança para enfrentar os desafios que aí vêm. Portanto, enfim, eu presumo que a componente prática do curso, e quando me refiro à componente prática, estou a falar das competências técnicas e das outras competências no plano da interação com as pessoas, portanto, que considera que essa componente a preparou cabalmente para os desafios que vêm agora a seguir.
Sim, sem dúvida. A parte prática e a componente prática é essencial para que nós consigamos, lá está, articular todo o conhecimento da parte teórica e depois articular e desenvolver a parte prática. Durante o mestrado vamos sempre complementando as aulas teóricas com as aulas práticas e com a simulação na escola, que é fundamental, porque primeiro precisamos muito de integrar bem a teoria e apreender bem a teoria, para depois treinar e simular utilizando casos reais e práticos na escola. Só assim conseguimos realmente ter uma aprendizagem fundamental nesta área, e como em todas. Tanto as aulas práticas como depois, seguidamente, os contextos de estágio acabam por ser essenciais para nos fazer ver todos os contextos que nos vão aparecendo. Estes contextos de estágio deram-me a oportunidade de contactar com várias situações e contextos, e o que me faz crescer muito enquanto futura especialista. Ao longo deste percurso fui ganhando autonomia, sempre com o apoio tanto dos orientadores clínicos como da minha orientadora pedagógica, e isso ajuda-me a desenvolver todas as competências preconizadas pela Ordem dos Enfermeiros, tanto as específicas como as comuns dos enfermeiros especialistas, para lidar com uma área tão delicada como sabemos que está a saúde materna. Acho que realmente os enfermeiros especialistas em todas as áreas podem fazer uma grande diferença, e acredito mesmo que a nossa escola nos forma para fazer realmente a diferença. É notório que em várias instituições onde possamos passar, acabamos por ter sempre uma boa conotação, porque vimos da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, e isso é bastante bom de ouvir, e acredito que tanto para nós alunos como para vós professores, que seja muito reconhecedor do vosso mérito e do vosso trabalho também, e para nós é um orgulho pertencer a esta instituição. Esta prática complementa muito bem e acho que nos prepara realmente para os desafios do trabalho do dia-a-dia. Senhora enfermeira, eu fico muito satisfeito, não apenas como professor da escola, como professor da Cruz Vermelha Portuguesa, mas fico muito satisfeito como cidadão, porque efetivamente é público e notório que o país, a saúde, precisa urgentemente da intervenção dos especialistas, dos enfermeiros especialistas na área da saúde materna e obstétrica. Mais uma vez, muito obrigado. E passávamos agora à mestra Cristiana Ribeiro, enfermeira especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. Senhora enfermeira, muito boa tarde, muito obrigado também por estar aqui connosco a dar o seu testemunho. Eu perguntava-lhe quais são os maiores desafios e recompensas inerentes ao cuidar de crianças e famílias. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer pelo convite para participar neste webinar, e deixar aqui o meu apelo a todos vocês que vão fazer este mestrado, que vão com confiança, vão com esperança, que vão abertos para todas as possibilidades que vos possam surgir, porque sem dúvida que é uma fase exigente, mas sem dúvida que é uma fase muito gratificante depois no fim vermos o retorno do nosso trabalho, e portanto queria deixar desde já estas palavras para quem vai iniciar este percurso. Relativamente às principais exigências na área da saúde infantil e pediátrica, é que, no meu ponto de vista, nós não trabalhamos numa área específica, ou seja, nós trabalhamos em termos da promoção da saúde, na saúde crónica, na doença aguda da criança, e, portanto, temos um leque muito abrangente de conhecimentos que temos que ter, e que temos que ter facilidade de flexibilidade, de gestão emocional, para conseguir partilharmos as experiências com os pais e com as crianças e com as suas famílias, de modo a que os cuidados que são prestados tenham sempre por base os cuidados não traumáticos, a parceria de cuidados com as famílias e os cuidados centrados tanto na família como nas necessidades evidentes das crianças. O nosso trabalho vai sempre no sentido dos pais serem autónomos, sendo que são estes os principais cuidadores das crianças, e portanto é quase um trabalho de parceria, e isso é sempre uma exigência, sem dúvida, na nossa especialidade. Uma das principais exigências atuais é mesmo essas questões dos paradigmas estarem aqui um bocadinho a mudar atualmente, e da saúde infantil estar
cada vez mais a necessitar de intervenção na promoção da saúde e na prevenção de comportamentos de risco. Este será sempre uma área que o enfermeiro especialista terá toda a autonomia de participar. Sra. Enfermeira, há uma questão que eu queria colocar, mas deixe-me só fazer um enquadramento. Eu comecei por dizer, quando me apresentei, que considero a enfermagem uma vocação. E, efetivamente, para mim, mais do que uma profissão, a enfermagem é uma vocação e uma vocação nobilíssima. Uma vocação absolutamente extraordinária e de uma dimensão humana absolutamente extraordinária também. A professora Rita e a professora Leila falaram, como não podia deixar de ser, na área da médico-cirúrgica, na questão da simulação e na excelência da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa, nessa área da simulação e nos investimentos enormes que eu sei que têm sido feitos na simulação e na aplicação da simulação numa área específica, naquele caso da médico-cirúrgica. Só que, no caso da saúde infantil e pediátrica, para mim, e a senhora enfermeira tocou nesse ponto, é absolutamente fundamental a questão da comunicação com os pais, da comunicação com as crianças. É absolutamente fundamental criar empatia para mudar comportamentos, para efetivamente conseguir fazer uma promoção da saúde eficaz. E o que eu lhe queria perguntar é como é que este mestrado ajudou a melhorar a sua comunicação com as crianças, com as famílias, de modo a potenciar essa promoção de saúde que bem falava. Claro, em primeiro lugar, este mestrado está muito direcionado para as questões do desenvolvimento infantil, ou seja, e nós reconhecendo todas as etapas do desenvolvimento infantil, conseguimos identificar de que forma é que podemos, quais são as estratégias em que podemos adaptar face à etapa de desenvolvimento em que cada criança se encontra. E acho que isto é crucial. Para além do mais, todas as práticas clínicas que são realizadas são sempre uma mais-valia porque nos permite olhar para outros enfermeiros e adotar isso como modelo para nós. Portanto, tanto a parte prática, em que nós conseguimos identificar certos modelos em que conseguimos adquirir para nós, como nestas questões de mais teóricos, em que reconhecemos quais são as etapas de desenvolvimento em que a criança está a vivenciar e adaptar as nossas estratégias face a essas etapas de desenvolvimento. Eu acho que isso é crucial e é uma das principais temáticas que abordamos neste mestrado. Sra. Enfermeira, em suma, o mestrado correspondeu às suas expectativas? Sim, sem dúvida. Ele está muito centralizado também para aquilo que referiu, que é a humanização dos cuidados. Sinto que após este mestrado eu olhei para esta questão de uma forma muito mais clara e sem dúvida que a minha prestação de cuidados após a realização do mestrado centra-se bem mais nessa área da humanização dos cuidados, que faz toda a diferença na área da pediatria, que tem influência nos cuidados não traumáticos na criança, que eu acho que é fundamental para o futuro. Absolutamente. Sra. Enfermeira, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco e desejo também as maiores felicidades, como aliás a todas as pessoas que intervieram até agora. Passávamos para o mestrado da enfermagem de reabilitação, a mestre Sara Fernandes, especialista em enfermagem de reabilitação. Sra. Enfermeira, muito obrigado por estar aqui connosco. A primeira pergunta que eu lhe faço é por que razão é que escolheu este mestrado de reabilitação e em que medida é que considera que ele correspondeu às suas expectativas e contribuiu para o seu desenvolvimento profissional? Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer a participação aqui neste webinar e o reconhecimento também aqui por parte da professora Isabel. Então, o desafio de integrar este mestrado, eu era do serviço de urgência, trabalhava no serviço de urgência há 12 anos, e a verdade é que percebi que havia uma componente que precisava aqui de desenvolver. Podia ter ido pelo caminho talvez mais fácil da pessoa em situação crítica ou do mestrado desse mestrado, mas não, preferia parte da reabilitação e desenvolver aqui outras grandes... Aqui mais era a parte mais respiratória, mas depois aqui há os 4 grandes chavões da reabilitação que obviamente foram desenvolvidos no decorrer do mestrado. E sem dúvida foi uma mais-valia, foi aqui o reconhecer de competências que ao fim de
12 anos de experiência, percebi que ainda temos tanto para aprender e aqui o ensino de adulto dá-nos aqui aprimorar aqui e desenvolver estas competências, neste caso de especialista e de mestre. A nível da escola e porquê da escola, eu já tinha aqui algum percurso com a escola, sem dúvida não tive a idoneidade formativa desta instituição, obviamente fez-me escolhê-la, porque sabia que certamente sairia sempre muito melhor do que aquilo que entrei, e iria ser reconhecida. E efetivamente foi isso que aconteceu. O mestrado teve aqui a parte de um corpo docente de peritos que nos deram muitas aulas teóricas e muita componente prática que foi desenvolvida, tanto aqui na parte do centro de formação, de simulação, mas tivemos muita componente prática que foi muito importante no desenvolvimento da especialidade. E, portanto, aqui a nível de plano curricular, eu fui o primeiro mestrado, sei que houve coisas que já foram otimizadas e também perceber isto e perceber que é uma escuta permanente entre os docentes e os alunos e perceberem efetivamente as necessidades e as nossas necessidades e irem adequando não só segundo as normas e as diretivas da ordem, mas também sobre aquilo que nós podemos contribuir e desenvolver no mestrado, e acho que isso é muito importante depois perceber que houve estas alterações e para benefício provavelmente dos alunos. A nível do que é que isto me trouxe, eu na altura fiz cerca de 7 estágios, foi assim uma carga intensiva, passei pela parte pediátrica, neonatal inclusive, e da unidade, e foi muito gratificante, foi das experiências que eu trago mesmo do mestrado de reabilitação, sendo que eu era do adulto e continuo a ser do adulto. Neste momento estou na parte da gestão, fui para a parte da chefia do serviço da unidade AVC do meu hospital, em parceria depois de fazer aqui a parte da Via Verde AVC juntamente com a urgência, portanto foi assim uma ponte lógica, mas que obviamente teve o reconhecimento do facto de ter tirado o mestrado aí. E portanto, obrigada. Doutora enfermeira, muitíssimo obrigado. Enfim, nós agradeço-lhe este testemunho que deu, que é eloquente, e sabendo que foram colocadas 2 questões por 2 pessoas que estão a participar neste webinar na área da enfermagem de reabilitação, enfim, o testemunho que deu foi seguramente muito importante para essas 2 pessoas e outras que possam também estar interessadas no mestrado. Enfim, nós aproximamos passos largos do final, mas eu ainda tinha aqui umas perguntas, uma pergunta para fazer à professora Leila Salles, porque o mestrado em médico-cirúrgica na área da pessoa em situação perioperatória, enfim, vai arrancar, vamos para a primeira edição do curso. Professora Leila, enfim, eu assim, o que tenho que lhe perguntar é de que forma é que o lançamento deste mestrado se enquadra nos regulamentos e competências avançadas definidos pela Ordem dos Enfermeiros, e que mais-valias é que a professora Leila acha que este mestrado trará em termos de reconhecimento, diferenciação e progressão na carreira? Muito obrigada pela oportunidade, pois não tenho ainda estudantes, espero vir a ter, portanto espero que sim, que consigamos também em conjunto fazer história na área da enfermagem perioperatória, que venham para o nosso mestrado, para daqui a 2 anos termos já estudantes a poderem também fazer a sua partilha. O nosso mestrado tem 1 ano e meio, pronto, para também saber, ainda não tinha dito isto, à luz daquilo que está preconizado, mas dizer que de facto eu vislumbro aqui uma grande oportunidade, como já disse, porque de facto os contextos perioperatórios também estão em transformação, é uma das áreas de maior pós-desenvolvimento das unidades hospitalares. É também uma das áreas de maior produção a nível dos hospitais e, portanto, onde cada vez com um nível de exigência muito grande, com um nível de desenvolvimento tecnológico também muito grande, como nós estamos a assistir, desde a cirurgia robótica à cirurgia com apoio à inteligência artificial, poder-se estar equipas cirúrgicas a operar em países diferentes e estar-se a fazer essa transmissão.
e, portanto, o nível de diferenciação é muito grande. Portanto, vejo aqui uma oportunidade também para os enfermeiros que trabalham nessa área ou que gostariam de vir trabalhar nessa área, porque, como os nossos estudantes partilharam, o fazer o mestrado e a especialidade nesta área também abre novas oportunidades de progressão na carreira. Mas, acima de tudo, de alguma forma também conseguirmos afirmar aqui a enfermagem perioperatória em Portugal, agora como uma nova área de especialidade que vai ser autónoma, já saiu o regulamento que enquadra isso, e afirmar e começarmos a ter enfermeiros especialistas nesta área para que, de facto, consigamos constituir aqui massa crítica para o desenvolvimento de atividades, quer autónomas, quer colaborativas, interdisciplinares na área da enfermagem perioperatória, com base naquilo que é a melhor evidência científica, produzirmos investigação nesta área e de alguma forma, pretender-se que estes enfermeiros estejam mais bem preparados para colaborarem na implementação de políticas de saúde e políticas da organização dos cuidados perioperatórios em Portugal, e, de facto, que ajudem as pessoas que são alvo dos nossos cuidados nos seus projetos de saúde no contexto perioperatório. Professora Leila, eu tenho aqui, acabou de ser lançada uma questão pela senhora enfermeira Tânia Gamito. Faz uma pergunta também muitíssimo pertinente. Uma vez que ainda existem poucos especialistas na área do perioperatório, quem poderá orientar os nossos estágios nos contextos? Muito bem. Então, neste processo de transição, aquilo que está preconizado pela Ordem dos Enfermeiros é que pode ser qualquer enfermeiro especialista na área da enfermagem médico-cirúrgica. Portanto, durante muitos anos tivemos, e eu e a professora Rita, por exemplo, temos a especialidade na área da enfermagem médico-cirúrgica. Eu, por exemplo, dentro do meu estágio da médico-cirúrgica, um dos meus estágios e o meu projeto foi feito na área do bloco operatório, do perioperatório, e por isso, neste momento, são esses os enfermeiros que estão habilitados a fazerem a supervisão clínica dos estudantes nesta área e aqueles que, eventualmente, penso que no país ainda há um número muito residual. Não queria estar em erro, mas penso que rondarão menos de 200, entre os 200 e os 400 enfermeiros com o reconhecimento do título de especialista na área da enfermagem perioperatória, portanto ainda é muito residual, mas neste momento são os enfermeiros especialistas em enfermagem médico-cirúrgica que podem fazer esta supervisão, e isso é assegurado por nós. Muito obrigado. Eu fico muito contente com esta questão que foi colocada pela enfermeira Tânia Gamito, porque efetivamente uma das coisas que eu considero que é fundamental que retenham em relação a estes mestrados, todos eles, é que efetivamente se a escola procura ser flexível relativamente aos estágios, existe um rigor total e absoluto no que respeita às questões de orientação e, portanto, esta questão que colocou permite pôr isso em relevo. Esse acompanhamento é sempre feito de acordo com os critérios que estão estabelecidos e quando, como é aqui o caso, ainda não há especialistas em número suficiente, a solução adotada é sempre a solução que garante o melhor acompanhamento dos estágios. Bom, nós passámos já 5 minutos da hora, mas eu, se me permitem, dava aqui espaço, mais 2 minutos só para se alguém no público tiver alguma questão para algum dos professores responsáveis pelos mestrados a colocar nestes 2 minutos que faltam. Por favor, se alguém tiver questões, agradeço que se identifique e as coloque. Enfim, não havendo, enfim, se não houver questões, eu creio que foram tocados os pontos essenciais relativamente aos diferentes mestrados. Eu queria dar-lhes os parabéns pela forma como expuseram os diferentes mestrados. Queria, enfim, dar-vos os parabéns pela forma como sei que zelam pelo bom funcionamento dos mestrados. A escola realmente é uma escola consolidada que tem responsabilidades de quem forma enfermeiros há perto de 77 anos. Não sei se algum dos colegas, a professora Manuela Nené, a professora José Vilelas, a professora Isabel Lucas, a professora Rita Marques, a professora Leila Salles, quer dizer alguma coisa mesmo para encerrar isto? E se sim, pedir-lhes o favor de intervirem agora. Queria só dar uma nota
informativa, nós neste momento estamos com uma atualização do nosso sistema informático e, portanto, até sexta-feira temos o sistema em baixo. Por isso, a quem se quiser inscrever nos nossos mestrados, peço que o façam a partir da próxima segunda-feira. Ainda tem, como a professora Né já disse, tem uma semana ainda depois, até dia 28, para o fazer. E vou colocar aqui no chat o e-mail da Secretaria do Ensino Pós-Graduado para o caso de haver alguma dúvida ou alguma dificuldade depois nesse processo, poderem contactar diretamente via e-mail o nosso secretariado que vos pode ajudar. Também agradecer a quem esteve presente e aos colegas que me colocaram a mim e aos outros colegas coordenadores as questões no chat e dizer que estamos disponíveis para vos esclarecer qualquer outra questão que venha a surgir agora, enquanto maturarem a ideia de concorrer ao mestrado. Os nossos contactos de e-mail estão disponíveis no site da escola, na parte do corpo docente, mas se não, também podemos colocar aqui no chat e podem dirigir-se pessoalmente a cada coordenador de cada curso para poderem eventualmente ainda vir a esclarecer questões, e agradeço a participação de todos, dos nossos ex-estudantes e os que estão a acabar os percursos de mestrado e dos futuros candidatos, assim como dos meus colegas, e deixo também a palavra aos meus colegas se quiserem acrescentar algum aspecto. Obrigada. Muito obrigado, professora Leila. Aos restantes colegas, pergunto se têm alguma consideração final a fazer. Vejo que estão aqui a disponibilizar os contactos de e-mail, o que, enfim, é importante para esclarecer no futuro alguma questão que possa surgir. Bom, portanto, eu queria encerrar isto agradecendo às senhoras e aos senhores enfermeiros que tiveram a amabilidade e a gentileza de estar aqui a ouvir-nos. Enfim, fico muito honrado, tive muito gosto em estar aqui a mediar esta conversa e envio um abraço especial à professora Manuela Nené, ao professor José Vilelas, à professora Isabel Lucas, à professora Rita Marques, à professora Leila Salles, enfim, e nas pessoas deles, a todos os colegas da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa, enfim, que é uma escola que diz quase tudo na Cruz Vermelha Portuguesa. Muito obrigado e encerrávamos aqui e desejo a todos as maiores felicidades e os maiores sucessos. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa noite. Até breve. Boa noite. Muito obrigada. Até breve, boa noite, obrigada. Obrigada. Obrigado. Foi um gosto.